Bem-vindos ao Araçatuba SA em mais uma semana onde trazemos um jovem e bem jovem empreendedor, não é, Caio? Pois é, exatamente, Rodrigo. Wesley Keller Machado Pires, da Frings Burger. Antes de trazer o nosso entrevistado para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, temos que fazer nossos agradecimentos de praxe. A Água Araguá, um grande parceiro. Sempre. Mandar os parabéns especial pro Rodrigo, que casou esse final legal, de semana. Bacana, tá aí. Né? Na verdade, quando for pro ar esse programa, já vai ter passado algum tempo. Já ter... Mas fica os tá parabéns. Voltando a lua de mel quase, né? Já vai estar voltando a lua de mel, vai poder pegar os parabéns. É isso aí. Felicidades nessa nova fase, Rodrigo. Ao Calu Cabeleireiros, José Roberto Pistori, um lugar excepcional para você cuidar do seu visual. Com relação à parte operacional do Calu, para mim é o melhor salão do Brasil, né? Indiscutível. A equipe muito bem treinada, né, Rodrigo? Exatamente, e pessoas dedicadas. Produtos de qualidade, de fato zela muito por nós lá. É verdade. E um lugar excepcional também para você bater o papo, encontrar pessoas e fazer networking, além de tudo. A Mr. Kit, que nos veste. Hoje eu tô aqui de Christian Grey e tudo de cinza, até gravata cinza. Que perigo, hein? Mas você sabe de uma coisa que eu acho que é importante a gente parar para pensar nesse momento, com relação ao Grey, né, ao cinza? Eu nunca me esqueço da minha aula de ensino religioso no Colégio das Irmãs. Uma vez uma freira que era nossa professora, chamava-se Irmã Cidinha, nem sei. Ela era nossa professora e o cinza sempre me atraiu muito por conta dessa história. Ela quis mostrar que o mundo não era maniqueísta, né? Bem e mal, de uma certa maneira. Então ela colocava a bola cinza, ela pedia para ver a diferença das duas bolas. Ela botou duas caixas, tinha uma bola cinza, tinha um fundo preto e um fundo branco e a mesma bola cinza. E as duas caixas ao mesmo tempo. E ela perguntava qual bola era mais clara que a outra. Isso é óbvio que ela estava no fundo preto. Quando pegava, tirava as duas, tinha a mesma cor. Né? E você passava a entender que a gente tem que sempre ver... Eram os nossos olhos. E a gente tem que sempre ver todos os lados da história. Exatamente, Rodrigo. Eu acho que é muito por isso que você me fez lembrar com uma parábola, né, vamos assim dizer, de um sermão também. O Padre Guabiraba, né, frequenta as suas missas, ele acompanha o nosso programa muito. Já vou deixar um abraço aqui. Um sermão dele também que muito me tocou. Né, que lembrava uma passagem que fala o seguinte, o que torna o homem impuro, não é o que vem de fora para dentro, né? Não é o que ele ingere, mas o que ele sai de dentro para fora. Sim. Eu acho que é nessa linha, né? São os nossos olhos que tornam maniqueístas, né? Exato. E só coloquei essa questão... Bem lembrado. E coloquei essa questão justamente por conta desse momento do Brasil que nós estamos vivendo. É hora talvez a gente parar um pouco de tentar achar os culpados, até porque somos todos um pouco bola cinza, culpados também. E tentar resolver esse processo que tá difícil, né? Tá difícil para todo mundo. E uma das maneiras para você resolver é estando bem informado. Então leia o jornal Folha da Região, 36367779 e assista a nossa TV Araçatuba. Sempre um prazer enorme estar com você aqui, Caíto. Traz esse jovem empreendedor aqui para conversa, vamos tirar tudo dele. Vamos sim. Legal, Rodrigo. Bom, prazer é todo meu estar sempre aqui ao teu lado. Já gostei dessa tua abertura aí de colocar a bola cinza. Espetacular, que estamos precisando mesmo de um toque desses, viu? E, Rodrigo, outra coisa, rapaz, a gente tenta, mas a gente não consegue sair desse negócio de gastronomia. A gente gosta de comer mesmo. A gente gosta, exato. A gente falou que fez uma temporada gastronômica, falou, vamos mudar um pouquinho o perfil, mas não conseguimos. Já estamos de novo aqui com a turma do hambúrguer. É verdade, e é uma coisa engrada, eu sou gordinho, tudo bem, mas o Caíto ele não engorda de ruim. Eu tenho quase certeza que é isso. Ou de bom, né? Não, acho que eu ando aprontando muito, isso sim. Mas legal, o Wesley que está aqui hoje, da Frings Burger. Você é sócio do Thiago, né? Um ex-aluno meu, acho que de Unip, é isso? Isso. É porque eu colecionei lá. Bom, bem-vindo, Wesley. E vamos começar conhecendo um pouquinho da história deles, né? Como é que foi esse lance de iniciar a Frings Burger? De onde que partiu tudo? Conta como tudo começou, Wesley. Tudo começou assim, eu sempre tive vontade de empreender. Tanto é que quando eu tinha 17 anos, eu já comprava carro, revendia. E assim, o Thiago sempre foi 17 anos, hoje você tá com... Tenho 25. 25, legal. E o Thiago, um amigo meu também, que eu via que ele tinha muita vontade de ser empreendedor. E assim, eu trabalhei bastante tempo com meu pai, ele tem uma empresa de radiador aqui em Araçatuba. E gostava de atender cliente, lidar com cliente, resolver problemas. E um dia em casa, eu pensando, o Thiago apareceu. E ele falou assim, cara, por que a gente não abre alguma coisa e tal? A cidade está precisando. Na época, quando a gente começou a pensar, tinha um concorrente grande, um concorrente só. Um grande concorrente, na verdade.
Falei, vamos abrir, a cidade está crescendo, né? Vamos pensar em alguma coisa que dá um up para a cidade, o que as pessoas estão precisando. A gente percebeu, falei, vamos abrir um fast food, eles lanche em caixinha, nessas embalagens personalizadas. Foi onde a gente começou, tudo dentro de um quarto, começamos a pensar, passar pro computador e assim, foi indo. Legal. Esse bate-papo rolou quando? Mas que ano que era? Cara, eu creio que em 2013, 2012, 2012, 2012. Num tempo que ainda estava... a economia estava crescente. Falou, exatamente, para tentar bater aí as datas, né? Bom, e aí, desse pensar e abrir foi quanto tempo? Desse montar o plano de negócios? Esse plano de negócio, assim, a gente demorou um pouquinho. A gente pensava, aí a gente ficava umas 2, 3 semanas sem se ver, aí cada um pensava alguma coisa diferente. Aí a gente se reunia de novo, aí colocava no projeto o que cada um pensou. E foi indo assim, meio devagar, porque a gente não tinha ajuda de nenhum profissional, mas eu e ele foi na vontade ali e conseguiu. Bom, e daí para tomar a decisão de abrir o negócio? Abrir o negócio, eu creio assim que teve um pouquinho da minha parte. Eu falei assim, não, vamos abrir agora, porque eu acho que o primeiro passo é o mais complicado. A partir do momento que você dá o primeiro passo, eu acredito que aí as coisas começam a fluir e você vai se adaptando aos obstáculos, se encaixando e as coisas vão acontecendo. Acho que eu falei, Thiago, agora é a hora, vamos lá, vamos dar o primeiro passo que a gente vai conseguir. Isso foi quando? Foi em 2013. Em 2013. Meados de 2013. Isso. Tá. Correto. Só que para abrir uma empresa, você precisa gastar um pouquinho de dinheiro. Exato. Aí, da onde veio o capital social para você abrir o negócio? Certo. A minha parte foi dos carros que eu tinha já umas economias guardadas e ele também tinha as economias dele. A gente fez a conta, fez o levantamento de quanto que a gente ia gastar mais ou menos e juntou as duas economias e abrimos. E abriram a Frings Burger. Frings Burger. Agora, lanchonete é uma coisa que é comum. No seu plano de negócios, o que era para ser de diferente na Frings Burger que, vamos dizer, alguém iria lá antes de ir numa outra lanchonete qualquer? Certo. Na verdade, a gente pensou em colocar um delivery que as grandes concorrentes não tinham e assim, a gente também pensou em fazer delivery via WhatsApp, que também chamou bastante atenção dos clientes e um ambiente assim, mais família. Um ambiente família, mais agradável, onde a pessoa ficava mais à vontade. Tá certo. Nós vamos encerrando esse bloco, já conhecemos um pouco do Wesley e da Frings Burger. Deixar para o próximo bloco, pergunta já de mercado um pouco mais pesado. Como ganhar a concorrência, principalmente, porque nós estamos com essa campanha que... Eu coloco você em cada barca também, né? Nem pergunto se tá ou se não tá. Não, mas eu entro junto, né? Então, porque eu apoio eu acho o seguinte, para a gente cortar o ciclo vicioso que a crise nos institui, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos mudar. E um dos passos é trazer o dinheiro para circular aqui pertinho da gente. Então, eu criei uma hashtag chamada Compre de uma empresa de sua redondeza. Que é o seguinte, compre do pequeno empreendedor, como o Sebrae está fazendo também. Para que comprar de um concorrente que vende pão, queijo, molho especial, cebola picles num pão com gergelim, sei lá se é assim, né? 2 hambúrgueres, alface, queijo. E vá comprar na Frings Burger, onde o dinheiro vai circular na cidade. Então, como competir nesse mercado com os grandes e com os pequenos também? Responde isso no próximo bloco, Wesley. Isso aí. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. Queria mandar um abraço para o Rafael Batista, da RBS, nosso legal, amigo. Isso. E quem procurar levar o carro num lugar bacana, Center, né? um auto center, lá na RBS, ali na Avenida do Estado, com a Valdir Felizola de Moraes, bem naquela rotatória pertinho do The Tower. Pertinho do Tower, exatamente. Isso aí. Um abraço, Rafael. Wesley, a pergunta que nós deixamos foi para começar o bloco mercado e começar quente. Por que alguém que queira comer fast food vai na Frings e não vai numa dessas grandes cadeias de lanche de fast food que a gente já tem na cidade? Certo. Primeiramente porque o nosso lanche é maior que o deles e a gente tem um preço bacana também. Tem um preço um pouco mais em conta que
dessas grandes redes. E o sabor do nosso lanche é um pouco diferente. É um sabor um pouco mais caseiro, mais suculento. É isso aí. As pessoas passam pra gente. Tudo bem, mas de qualquer forma, no seu modelo de negócios, a gente esteve aqui conversando antes do programa iniciar, passa por uma questão de franquia, certo. Não é isso? Isso. Então, qualidade é uma coisa que você vai precisar levar em todos os... Com certeza. Para todos os lugares que vocês forem abrir uma franquia. Como controlar isso? E como se diferenciar mantendo esse sabor caseiro frente à concorrência crescendo? Certo. E esse é um aspecto que a gente não franqueou ainda, porque a gente quer formatar essa ideia, certo? Deixar ela perfeita para não acontecer esses erros. A gente já teve várias propostas de franquia, a gente não aceitou devido a essa formatação. A gente quer formatar, a gente quer conseguir administrar um Frings aqui em Araçatuba e um Frings em Campinas, por exemplo. A gente quer que o padrão seja o mesmo. Foi esse motivo que a gente ainda não começou a franquear, porque a gente quer formatar bem essa ideia, ter um padrão correto para poder, em ambos os lugares ou em todos os lugares que tiver um Frings, ser o mesmo padrão. Rodrigo, deixa eu só tentar aproveitar, vai fugir um pouquinho, mas a gente consegue aproveitar esse tema do padrão, que é entender melhor como é que está o posicionamento no mercado. Certo. Porque até que a gente comentei aqui no intervalo, você está entre uma lanchonete comum, local, né, que tem aos montes por aí. E que não gasta tanto com marketing visual, caixinha. Exatamente. Às vezes nem um estabelecimento próprio, às vezes está no trailer, né, em algo, né, com custo fixo, vamos chamar assim, menor. Então você está entre esse camarada e entre uma grande rede, né? Então, para a gente entender melhor esse posicionamento, o que você oferece na prática? O que você tem de diferente de uma lanchonete convencional e o que você tem de diferente, por exemplo, de uma grande rede? Certo, o que a gente tem de diferente, por exemplo, numa lanchonete convencional, eles não fornecem um lanche numa personalização, numa caixinha, num embrulho bacana, com uns copos personalizados, onde chama bastante atenção, principalmente das crianças, né? Certo. E assim, com as grandes redes, o nosso preço e o tamanho do nosso lanche. Isso eu acho que é um fator muito importante que está fazendo a diferença da gente para as outras empresas. Certo. E vocês fazem só os lanches ou tem também as batatinhas, os acompanhamentos? Como é que funciona isso? Nós fazemos os lanches, agora a gente agregou frango no balde, também, que está tendo uma saída muito boa. Legal. Durante o almoço a gente está fazendo pratos executivos. Então abre no almoço também. Então acho que essa é uma outra diferença, né? Exato. Ok. Nós estamos fazendo pratos executivos que está tendo uma saída muito boa, que são pratos executivos padronizados. Padronizados, exatamente. Como se você fosse pedir pelo número, né? Vamos dizer assim. Exato. São padronizados, que é o que está tendo uma saída excelente para a gente, tendo um retorno muito bom. A minha dúvida com relação à concorrência, no seu caso, Wesley, é o seguinte. Tenta me colocar números para eu entender esses parâmetros de diferenciais. Por exemplo, enquanto você estava respondendo a pergunta do Caio, eu estava aqui pensando, o preço de uma lanchonete convencional de rua, muitas vezes não é tão mais barato do que uma grande cadeia, até porque tem umas que estão com promoções muito agressivas, não é isso? Se não me engano, vamos dizer, o Burger King tem lanches lá de R$5, né? Qual que é a diferença? Porque a impressão que dá a mim, ao Caio e a quem nos assiste é o seguinte, existe uma lanchonete de rua que não tem a caixinha, que não tem todo o marketing por trás, que não tem todo um aparato de cadeia de fast food. Teoricamente tinha que ter um lanche mais barato. Existe uma cadeia nacional ou internacional que tem todo um aparato de marketing, de logística, de tudo que teria que deixar um lanche mais caro. E existe a Frings no meio. Preço. É isso? Existe um mais barato, um médio e um mais alto? Como que funciona e como competir com um lanche de R$5 hoje no mercado? Então, é bem complicado. Essas grandes redes realmente abaixaram bem o preço. E como você falou, Rodrigo, às vezes essas empresas convencionais nem sempre tem um lanche tão barato. Eu acho que muitas vezes as pessoas acabam indo devido a ser um lugar bem família também. Foi o que a gente trouxe para o Frings, deixar um lugar família para conseguir atender esse público também. E assim, hoje essas empresas têm lanche a R$5,50. Nós conseguimos ter lanches a R$4. Tá. Esse é um ponto. E o que vem ser um lanche de R$4? Compete com quem?
Bom, um lanche de R$4, ele compete com essas grandes empresas, assim, acho que de Mas o que é um lanche? Como é que é, o que é o formato? O que ele tem nele? Um lanche de R$4? É um lanche com um tamanho um pouco mais reduzido, porém o sabor é o mesmo. Ele, lanche com hambúrguer, com queijo, ketchup, mostarda. Lanche com chicken, que é um frango empanado, alface, maionese. A gente consegue manter R$4 esses lanches. Legal, bacana. Bom, pelo que eu estou vendo, então você até também para fechar posicionamento, você está muito mais na nomenclatura que você usa, inclusive, para dar os nomes. Você não está no X-salada. Você está num nome mais típico, mais próprio, né? Não é típico. Exatamente. Legal. Tem o Chicken Baby, que sai R$4, é um lanche que tem Você criou os nomes próprios, inclusive. Legal, que é o que... E uma das questões que a gente fala do compre do pequeno ou do compre local, fornecimento de produto. Quem fornece para você? Porque uma das coisas que a gente bate, né, o que eu tenho batido, quando você compra de uma grande cadeia, né, por exemplo, de lanches dos seus concorrentes, se não me engano, o alface vem de fora, o hambúrguer vem de fora, o pão vem de fora, o lucro vai para fora. O único dinheiro que fica aqui é o dinheiro do funcionário. Se a gente dividisse um terço, o que você coloca lá no caixa do cara, um terço fica, 2 terços vão embora. No seu caso, quanto fica? O que você compra local? O pão é fornecido localmente? O alface é fornecido localmente? Quem são seus fornecedores? Certo. Fornecimento é uma coisa bem complicada. A maioria vem tudo de fora, realmente. Vem de fora também? Vem de fora. Okay. Alface vem de fora. De que regiões, assim? Região de São Paulo mesmo. São Paulo. Entendi. O picles é uma coisa que vem do Mato Grosso, não tem aqui. Saquei. Então é bem complicado. Entendi. Mas ele vem de fora, é por questão de preço? Você consegue encontrar mais barato lá? Ou é porque não tem aqui quem forneça? Por questão de preço e qualidade. Preço e qualidade. Preço e qualidade. Entendi. O alface vem de fora também? Vem de fora, isso. E não é interessante, né? Porque aí já paro para pensar no seguinte: você está entre o local e o de fora. Criar regionalismo como uma arma de marketing, tentar fazer com que as pessoas daqui produzam, ao invés de deixar vir o lixão lá para o cinturão verde nosso, criar fornecimento local e levar isso como uma bandeira. Já pensou a respeito? Porque fornecimento deve ser uma coisa problemática. Né? É bastante. É que é perecível, né? Assim, a gente já pensou, porém a qualidade não é a mesma. A gente já tentou fazer algumas mudanças, realmente cai a qualidade do produto. E precisa, de repente, talvez de um programa de formação. Exato. Mas, assim, hoje, assim, não pensa ainda em pegar produtos regionais, devido à qualidade. Mas assim que a gente encontrar qualidades... Bom, então eu vou... Desculpa até te cortar, mas eu já vou dar uma assim... Vai ser uma boa notícia aqui. O Marco do Sebrae também costuma nos assistir, né, Marco? Já vou colocar a deixa aqui. Marco Aurélio, Marco Aurélio do Sebrae, gerente aqui do Sebrae de Araçatuba. Eu vou pedir para entrar em contato aqui com o Wesley. Wesley, você também faz a ponte lá. Opa, vai procurar ele. Para, né, a gente... Fincar a bandeira mesmo nessa questão. Mesmo, vamos fincar e chacoalhar essa bandeira, né, Rodrigo? O Sebrae está começando um programa agora, isso, né, nível estadual, de formar mercados locais. Então, assim, ele ajuda, por exemplo, um comprador a estruturar os seus fornecedores para que eles atendam em parâmetros de qualidade e preço, também competitividade, para conseguir ficar aqui nos mercados. Desenvolvimento de fornecedor é um programa, acho que são trilhas, né, se não me engano o nome, né, desse programa. Então é uma novidade, está para surgir, vamos começar a costurar essa ponte agora. Né? Então, acho que, assim, esse é um dos nossos papéis aqui do próprio programa da Araçatuba. Né? Exatamente, precisamos. E bom, também já estamos fechando aqui o bloco de mercado e vamos entrar para o Pimenta. E eu queria aproveitar um elemento de gestão para a gente começar a falar do bloco Pimenta. Vocês investiram um bom tempo em fazendo planejamento e iniciaram um negócio. Normalmente, quando a gente empenha lá o capital, abre, né, inicia a atividade, sempre tem uma porção de coisas que não saem como foi planejado. Exato. Né? Então a gente teve vários casos assim, né? Eu lembro quando veio aqui o Christian e a Larissa lá do Santa Horta, né? Eu lembro muito bem disso também, muda muito a estratégia depois. E aí você veio falar que, puxa, a gente não estava no plano e começamos a trabalhar com prato executivo. Isso. Então assim, começar o bloco Pimenta, assim, nesse seguinte sentido, o que mudou com relação ao que vocês planejaram na hora que vocês entraram na prática? O capital que vocês tiveram que investir foi o que vocês tinham planejado? Foi mais ou foi menos? Né? As variáveis que vocês tinham planejado
estavam mais ou menos certos ou se tiver que fazer muito ajuste. Então a gente começa a pimenta por aí. Beleza. Tá ok? Tá lá. Ok. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., aqui com Wesley da Frings Burger, sempre com o Rodrigo aqui. Agora vamos apimentar um pouco a história. Vamos né, lá, Caetão. Põe pimenta no sanduíche. Então, tem sanduíche com pimenta lá ou não? Não. Ainda não tem, Ainda então não tem. vai fazer um em homenagem a nós aqui, né? Com certeza. Legal, Wesley. Assim, eu trouxe mais assim para o lado da gestão agora, esse início de Bloco Pimenta, para entender um drama que normalmente o empreendedor enfrenta, né? Então a gente faz o planejamento, mas na hora que chega, né, no vamos ver ali, muita coisa acaba mudando. Então eu até confirmei, né? De fato, esses prazos executivos que vocês tinham no almoço nem estavam no plano inicial e vocês tiveram que embutir. Então assim, eu queria que você começasse a resposta, por favor, com relação primeiro à questão do capital do investimento. Se o que vocês tinham projetado, a hora que vocês foram investir, se foi mais ou menos aquilo ou se mudou muito, extrapolou muito. Porque depois eu aproveito esse material nas minhas aulas, que eu costumo mostrar um gráfico, né? O que é investimento inicial, o que é a máxima exposição de caixa, que normalmente a turma não está considerando isso. Exato. Né? Nessa fase inicial. E depois fala um pouquinho sobre essa mudança do prato executivo no almoço, o quanto que ele já representa na receita total do negócio, né? Num mês médio. Então, por favor, começando pelo investimento. Como é que foi isso? Investimento, eu acho que todos os empreendedores passam por isso. Ele calcula uma quantia e acaba sempre passando dela. Com a gente não foi diferente. Também passou? Passou. Muito pouco? Passou um pouquinho, cara. Passou um pouco. Estamos falando de que ordem? 20%? Vezes mais, Passou uns 30% do que a gente 30%? Calculou. Então tá até bom. Razoável. Passou uns 30% do que a gente calculou. Mas pra gente foi muito. PS, não, é lógico. A gente tá falando aqui, estamos comparando com médias, né? Sim. Certo. Então, legal. Pra gente passou sim. E hoje os pratos executivos, eles representam 60% da receita da empresa. Legal. Olha só. Ótima sacada que a gente teve, uma necessidade. Ali na Cusci tem poucas empresas fornecem isso e a gente acabou fornecendo de uma forma rápida. A gente agregou... Você conseguiu ler o mercado Exatamente. E justamente no momento que veio a crise, acabou afetando um pouco a gente. E foi na onde a gente começou a lançar os pratos executivos, que foi uma ótima sacada para nós. Os pratos executivos, essa ideia do prato executivo veio pela questão da necessidade de se abrir no almoço e dar mais receita ao longo do dia. Como é que foi essa sacada? Porque me parece assim, poxa, abrir para o lanche na hora do almoço vai ser complexo. Então vamos abrir e botar mais um quê para ver se... Como é que foi isso? Como é que foi essa estratégia? Nós abrimos já com a parte de lanche durante o almoço. Porém, a gente não estava tendo o retorno esperado. Ou seja, as pessoas não têm o costume de comer lanche na hora do almoço. Não. Foi na onde sentamos e falamos, a gente precisa melhorar essa parte do almoço. E a gente teve essa sacada, colocamos em prática os pratos executivos e vem dando muito certo. Principalmente a parte de delivery vem dando muito certo. Legal, então entrou também. Hoje nós fechamos bastante parcerias com algumas empresas e acaba saindo vários pratos assim e fica mais econômico. Fica bem mais econômico. E qual é o preço? Porque no caso do prato executivo delivery, você está competindo com o Marmitex entregue nas casas, que vem normalmente robusto. Bastante arroz, bastante feijão, mas né? Explica um pouquinho desse mercado então. Vamos botar pimenta nesse Marmitex. Vamos lá. Nossos pratos executivos, para entrega, eles são diferenciados. Eles vêm naquelas bandejas com divisórias e onde a gente tem pratos de 8 a 14,50. O nosso diferencial é que a gente não cobra a taxa de entrega, ou seja, nós conseguimos competir com essas marmitarias. Porque R$8 você está super competitivo. Exato. Nós conseguimos competir com eles e assim... E qual é a diferença do 8 para o 14,50? O que tem de diferente? Eu creio a mistura. A mistura é diferente. O 8 é um prato de hambúrguer com ovo e o de 14,50 é um contrafilé. Certo. Então muda a mistura. Tá, e como competir? Você estava dizendo que você faz a entrega. E uma das reclamações que a gente vê das pessoas que nós conhecemos que têm negócios com relação a delivery é justamente a questão do chegar bem acondicionado, né, o prato para a pessoa, e principalmente achar
entregadores comprometidos com o negócio. Como é que você, mas se está pensando numa franquia, tem que ter a estratégia montada para essa questão do delivery, que é para mim uma das mais complexas, até porque expõe o cara a risco de trânsito, todas essas questões trabalhistas perigosas. Como é que é a sua estratégia para o delivery, Wesley? Certo, Rodrigo. Entregador é um problema que eu acho que os empreendedores de Araçatuba enfrentam. Tem que achar um entregador muito bom e segurar. Segurar ele. E o que faz não segurar um entregador? Qual que é o problema de não se segurar bons entregadores? Porque é uma profissão razoavelmente interessante. Você está o dia inteiro andando, basta você não fazer correria. Por que as pessoas não querem? Ganha-se muito pouco? Qual é a estratégia para mudar essa concepção, para fazer a pessoa parecer parte da equipe? Certo, é o que a gente faz. Os nossos entregadores, a gente faz eles se sentirem que fazem parte da equipe. A gente passa para eles uma responsabilidade que ele é aquela pessoa que dá o atendimento final, que entrega a refeição da pessoa, que é uma coisa muito importante, a forma de entregar, como atender. Certo. E a gente trabalha assim. Vocês têm um grupo mais fiel assim, de entregadores, Exato. é isso? Hoje a gente tem entregadores de alto nível, que são excelentes no atendimento, na logística do alimento, se preocupam bastante. Isso é importante. E até entrando nessa seara, são quantos colaboradores? Se vocês trabalham de dia, de noite, além, tem você e o Thiago, quantos colaboradores vocês têm lá? Bom, diretos e aí terceirizados, no caso os entregadores. No período diurno nós temos 3, tá. E no período noturno temos 3 também. Tá. Aí fora os são entregadores, 6 então. Isso, fora os entregadores que são terceirizados, né? No período diurno 1, no período noturno 2. E como, pensando em franquia para o futuro, por ser uma mão de obra terceirizada, manter um padrão de entrega? Como é que vai se pensar a respeito disso? Vão ser, esses entregadores serão MEIs? Serão para questões de gestão mesmo? Como transformar essa mão de obra terceirizada, que não é a atividade fim, né? Você não vive de entrega, você vive de fazer comida, mas essas pessoas terem esse comprometimento de gestão dentro do próprio negócio, que é a entrega, que são um prestador de serviço seu. Como você está pensando em montar essa estratégia? Bom, a gente pensa em... Eu faço essa pergunta assim porque, desculpa Wesley, mas porque todo mundo que trabalha com esse negócio de comida e que é o sonho de todo mundo fazer um bom delivery tem esse problema. A estratégia que a gente pensa é em registrar o entregador, em ter ele como parte da equipe e, assim, de tentar treinar ele da melhor forma. A gente tem um entregador excelente, chama Alexandre, ele é um dos melhores entregadores que nós temos. A gente está pensando passar para ele a função de treinar os outros entregadores. Isso, ele é um entregador de alto nível, onde a gente pensa em passar essa responsabilidade para ele, para quando a gente começar a expansão, ele está treinando todos os entregadores. Entendi. Eu não me lembro quem foi entrevistado aqui uma vez. Eu não vou me recordar. Eu falava justamente sobre a questão do delivery de refeições. E eu trouxe para a conversa a questão da logística através de celulares, de smartphone. Não sei se você se lembra. Foi da Hortelã. Da Hortelã Delivery. Por quê? A grande preocupação era chegar com a comida quentinha. E às vezes a pessoa saía e alguém ligava para aquele mesmo local, quer dizer, o cara ia ter que voltar com a comida. A gente sabe que você está criando um dispositivo, você num outro projeto seu, tem um pensamento de criar gadgets, né? Acho que é isso que chama para os aplicativos de iPhone. Um dos grandes negócios para o delivery é justamente a questão de logística. Imagina a pessoa já sai com 3 pratos que ainda não foram pedidos e está na rua e já pode fazer essa entrega bem acondicionado, dentro de um modelo de manter a comida bem acondicionada dentro de um container, né? De um container. Já pensou sobre isso? Olha, nós pensamos sim. A gente sempre está pensando em inovações, certo, porque é o que o público está pedindo. E a gente pensa sim. Claro que a gente não tem ainda
uma forma exata de como executar isso, mas isso a gente já está pensando, já estamos passando para o papel, mas assim, ainda a forma exata de executar ainda não. Bom, nós vamos encerrando esse bloco Pimenta e ir para o bloco Tendências e, como é de praxe, começar o bloco Tendências com aquela pergunta, com aquela máxima, né? Bom, não é um negócio novo e que foi aberto bem no começo do furacão. Nós vamos querer saber como que esse negócio se comportou desde o seu comecinho até o momento atual e o que o Wesley espera para o futuro próximo. Até o próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. E eu preciso mandar um abraço para a Sueli. Sueli é a secretária lá do lar da nossa casa. Só que é uma das maiores telespectadoras nossas. Ah, é? É. Aí, ó. Fica o abraço dado. Beijo, Sueli. E a turma do Hilda Mandarino assiste nosso programa, viu? Ah, é? Ela mora lá e ela falou assim que a cidade cabeada como está... Olha, a TV Araçatuba tem se mostrado de uma penetração extremamente forte dentro de Araçatuba. Parabéns à NET por ter cabeado aí a cidade. Parabéns mesmo. Bom, nós terminamos o bloco Pimenta e viemos para o bloco Tendência com aquela pergunta que é praxe no nosso programa, para esse bloco, que é: como é que seu negócio se comportou no passado, vem se comportando no futuro, para a gente saber justamente a questão de mercado. Comida é uma coisa que a pessoa não pode parar de comer, mas ela pode passar a comer em casa. Exato. Não é isso? Tentar fazer ficar mais barato, tirar o custo do transporte, pelo menos, de ter que buscar ou não. Então a gente quer saber o seguinte: de quando você abriu, como é que era o momento, o que você viveu até agora e o que espera para o futuro próximo, Wesley? Certo. Quando nós iniciamos o Frings, a gente acabou que se surpreendendo. Teve uma explosão, foi bacana, uma correria, precisamos contratar novos funcionários e assim, foi muito bom. A partir do momento que o pessoal falou, vai vir a crise, a gente ainda estava voando. Tava bem. Tava muito bem. Aí, mas assim, quando explodiu essa crise, aí começou a ter uma queda mesmo. Que foi quando? Foi quando a gente começou a pensar nos pratos executivos. Sim, mas foi em que época do ano? Foi esse ano? Foi ano passado? Esse ano, refletiu pra gente esse ano. Tá. No final, na verdade, no finalzinho do ano passado já começou a refletir. Começou a atingir a gente e se nós não tivéssemos nos adaptado colocado novos produtos, acho que a gente estaria sofrendo muito. Eu acho que as pessoas tiraram a parte de luxo, deixaram de comer na parte noturna, tiraram o luxo para poder cortar os gastos, que tanto é que a parte de almoço nosso se manteve. Certo. Esse almoço foi muito bom para nós. E almoço, só para tentar entender, o quanto disso é delivery e quanto as pessoas vão lá comer? 50%. É meio a meio? Meio a meio. Tá, meio a meio. Entendi, então os dois são fortes. Bom, uma pergunta que para quem está pensando em crescer é de suma importância. Área de qualidade. Como crescer com qualidade? Com supervisão. Hoje vocês têm 3 funcionários e são 2 sócios que provavelmente põem a mão na massa. Exato. E estão lá em cima disso. Com certeza. E se abrir 3 lojas? Já não tem mais 2 sócios, vai ficar faltando alguém para fazer a verificação da qualidade. Como colocar qualidade nesse processo como um todo de uma forma automática? Certo, eu acho que é treinamento e confiança. Tem que ter uma pessoa que você tem uma confiança muito grande e que ela esteja 100% treinada. Para você passar essa responsabilidade dela estar indo em outra cidade, supervisionando a equipe toda, para estar passando para você as informações, o que está acontecendo ali. O fator treinamento é muito importante. Uma das questões que eu tenho colocado ultimamente de forma muito sutil no programa para os nossos entrevistados, mas que eu vou tirar um pouco da sutileza e vou colocar de forma mais pesada para quem estiver pensando em abrir um negócio, já que tiver com o negócio aberto, parar para pensar muito sério a respeito disso, é a questão do PDV, o ponto de venda. É tão importante isso que a gente vê McDonald's, Burger King, os dois um do lado do outro, tem uma razão de ser. Quando se abre uma nova unidade, existe uma razão de ser, de estar naquele local, muito bem pensado. Você está no final da Cucy Almeida. Como foi a estratégia de escolher o local para abrir a primeira Frings Burger?
Como é que foi essa estratégia? Por que vai ser ali? Foi ao acaso? Foi a melhor relação custo-benefício de aluguel que teve? Qual foi o fator determinante na escolha do seu ponto de venda, da sua localização, da sua loja? Um fator importante para a localização é porque a Cusí Almeida acaba que está se tornando uma área gourmet da cidade. Isso aí contou bastante. E o custo-benefício também contou bastante. Tá, só para a gente se localizar, você está de frente de uma pizzaria. Exato. A questão da competitividade do delivery compensava escolher um ponto, não sei se caro ou barato, mas que fizesse parte da região gourmet da cidade? Na verdade, assim, a gente escolheu ali também porque tá bem de frente com uma pizzaria. Na pizzaria tem um fluxo de pessoas enorme, onde as pessoas acabam conhecendo a nossa loja, entendeu? A Cusí Almeida é um ponto que várias pessoas descem ali, tem um semáforo de esquina que as pessoas acabam olhando a nossa fachada. Isso acho que a estratégia do semáforo foi uma boa, sim, né, de você ter um ponto de parada, aí de fato uma rua movimentada. Agora assim, vocês têm ali a pizzaria lá na frente, mas é engraçado que a Cusí Almeida ela tem um polo muito forte antes. Exato. E depois tem alguma coisa depois, né, que acho que é a Pepinela, sim, lá no final. Do Bacheras, lá no... Exato. Vocês estão mais ou menos no meio, no assim. Meio. Exatamente no meio ali dessas duas partes. Você não está no burburinho, mas quer dizer, você consegue pegar um pouco do Exato. Mas ali onde nós estamos, está começando a ficar movimentado também. Muito, tá abrindo várias empresas ali do lado e está ficando um fluxo de pessoas muito alto. Entendi. Bom, para a gente encerrar o bloco tendência, mas ainda respondendo durante esse bloco, o que você espera para o seu negócio, vamos dizer, para os próximos 6 meses? O que você tem sentido? Uma inflexão da curva? Um aumento de receita? Ou você acha que a coisa ainda vai piorar um pouco? O que você tem sentido e o que você acha que deve acontecer nos próximos... É importante a gente ter essa visão de alguém jovem, né? E que montou seu negócio agora. Certo, Rodrigo. Eu acho que o que tinha que cair, caiu. Começamos a subir agora, de uma forma bem lenta, mas já começamos a subir. A receita começou a melhorar. Eu espero que daqui para o final de ano melhore um pouco mais e o ano que vem comece a melhorar mais ainda. Tá certo. Bacana. Estamos todos na torcida. Todos nessa né? torcida. Nós vamos encerrando esse bloco Tendências para ir para o bloco de encerramento com aquela pergunta que é de praxe. Cliente se escolhe. E aí, Wesley? Lá na Frings Burger, cliente se escolhe? Responde no próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., no bloco de encerramento com o Wesley, da Frings Burger, uma nova opção de lanchonete local. Você sabe que o dinheiro vai circular por aqui, né? Mesmo que os fornecedores estão de fora, pelo menos um terço... Mas por enquanto, né? Por enquanto. A gente Exato. vai... Mas o lucro fica por aqui e o salário do ordenado do pessoal também fica por aqui. Isso já aumenta a conta. Já aumenta a conta, exatamente. Bom, a pergunta que a gente encerrou no bloco Tendência, trazendo para o bloco de encerramento, que a gente costuma fazer, e aí o nosso convidado fica assim, muito fácil. A gente não escolhe cliente, o cliente entrou, comprou. A pergunta é um pouco mais complexa do que isso, né? Segmentação de mercado. O cliente que você escolhe ter é aquela pessoa que não consegue, ou que vê mais valor comer uma coisa caseira do que um industrializado. Quem é esse cliente que você escolheu arrebanhar dentro do seu negócio? Quem são essas pessoas? Bom, os clientes que nós escolhemos, foi como eu disse no início, são aquelas pessoas mais família. São os clientes mais família, mais jovens, que não querem aquele produto, igual você falou, Rodrigo, industrializado. Eles querem um produto mais caseiro, porém com um padrão de qualidade, seguindo um padrão bacana que as pessoas escolhem, que as pessoas gostam. Esses são os clientes que nós temos. E essa questão é a seguinte, o jovem normalmente ele gosta de ponto de encontro, mais até do que o que vai comer. E você disse que tem jovens que frequentam. Uma coisa que me deixa assim curioso para saber como competir com uma grande cadeia que é um ponto de encontro dos jovens também,
de um negócio local, igual vocês fizeram. Por exemplo, cor, formato, marketing visual, no que vocês investem para atrair esse público? Certo, para atrair esse público nós investimos bastante em marketing. E eu acho que eles vêm para nossa empresa devido a um ambiente ser mais família, ser mais à vontade, onde eles podem bater um papo lá fora, podem trocar uma ideia, usar a internet, o Wi-Fi. A gente disponibiliza gratuitamente isso para eles. E assim, essas pessoas podem estar ali no ambiente próximo deles, podem ficar bem tranquilo. Tá. Você falou em marketing, vamos pensar isso no P da promoção, da comunicação ali. Que medidas vocês ultimamente têm lançado mão, têm feito mais, têm adotado mais para atrair esse cliente, para reforçar a marca? A gente usa bastante as redes sociais. Tá. A gente usa também para atingir o público mais próximo a panfletagem, que eu acho que é uma coisa primordial que nunca vai sair de moda. Mas as redes sociais é onde a gente divulga mais. A gente trabalhou bastante com rádio também. Vai voltar a iniciar os trabalhos com rádio também. Entendi. Interessante. Ninguém investir na TV, viu? Tem todo lugar aí, a gente está atingindo. Exatamente. Vai poder sentir um pouco desse retorno. Bom, com relação a pedidos, que é uma tendência via digital. Cara, você falou que investe em marketing digital, rede social. O cara olhou lá um anúncio. Ele consegue clicar naquele anúncio e fazer o pedido? Uma tendência? Isso é uma tendência, sim, mas no momento ainda não. Estamos desenvolvendo o nosso site para isso. Mas a gente trouxe o pedido via WhatsApp, onde a maioria das pessoas se conectam pelos smartphones e assim, ela já bate o olho na propaganda, ela já vê o número, já adiciona e faz o pedido ali mesmo. Em tempo real, nós respondemos para eles e enquanto estamos terminando de responder, o pedido já está sendo feito, o entregador já está saindo. Bacana. Para a gente encerrar o programa, num momento como esse de crise, que é a palavra certa a se dizer, faturamentos baixando, há um arrependimento, não digo de abrir o negócio, mas do momento em que se abriu o negócio, era mais interessante esperar um pouquinho mais. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, arrependimento não. Eu acho que a crise veio, nós estamos encarando ela como um aprendizado. A gente não está olhando muito para ela, a gente olha para a solução. Então eu e o Thiago, a gente senta e fala, não, a crise veio para as pessoas que não conseguem se adaptar. Nós somos diferentes, a gente se adapta, a gente cria novas coisas, a gente inova para poder superá-la. Legal. Perfeito. A perspectiva perfeita, né? Essa é ter a disciplina de conseguir se manter nesse caminho, né? Não se deixar abater pela onda que vem, porque ela vem. Exatamente. Foi um prazer enorme tê-lo aqui, Wesley. Fica a dica assim com relação às pessoas que nos assistem, ver um jovem empreendedor aí de seus 25 anos, começando um negócio, montando um plano de negócios. É difícil, mas é válido. Exato. Não é isso? Agradecer sempre nossos parceiros, ao Rodrigo e a Tati de Ataíde, da Água Araguá, nossos parceiraços, também jovens empreendedores à frente de um negócio grande. É um prazer enorme tê-los como parceiros. Ao Calu Cabeleireiros, é um empreendedor já mais do que consolidado, um nome que é uma marca, né, na nossa cidade. A Mr. Kit, né? Que nos veste. Sempre nos veste. Exatamente. E nos veste muito bem. E tem a moda clássica, a moda casual, não é isso? Masculino, feminino. Infantil. Exatamente. A Lulu já tem. Exatamente. A Luizinha já tem sua grife lá da Mr. Kit. A Folha da Região, que é um dos pontos mais importantes para que a gente se mantenha informado sobre o futuro dos negócios, o futuro da nossa sociedade, regionalmente falando, não é isso, Caio? Que é onde a gente mora aqui e onde a gente pode pegar uma informação que nos dá uma ideia de como revolucionar nosso negócio em momentos de crise. E só se dá grandes saltos financeiros na vida, né? São nesses momentos de crise, quando você consegue pegar na veia algo que vença a crise. Então, assinem o jornal Folha da Região, que é uma leitura imprescindível para o sucesso
nos negócios. Sempre um prazer enorme estar contigo aqui, Caíto. Pode fazer encerramento do programa. Legal, bacana. Obrigado, Rodrigo. Wesley, obrigado por ter vindo aqui e compartilhar a sua história. Muito obrigado pela oportunidade. Que isso, sucesso lá na Frings. Então que venham outras inovações aí que vocês consigam de fato superar a crise. Obrigado. E aí, aquele grifo, né, Rodrigo, que eu vou trazer para cá, que eu trouxe aqui do início do Bloco Pimenta, aquilo lá. Isso é um dado, isso acontece com todo mundo, a gente sempre planeja um montante para se investir em um negócio, em uma atividade, por mais simples que seja. Então, à luz aqui, né, do que você trouxe, né, pessoalmente, mas que acontece na maior parte dos casos, a gente sempre tem que ter uma reserva adicional àquele investimento inicial para estar mais preparado para o que tem por vir. Porque às vezes acontece isso, ou como no caso de vocês, rampou além do que você estava esperando, então precisa aumentar a capital de giro, ou às vezes, puxa, não foi aquilo tudo e você precisa de ter fôlego, pulmão para se estruturar até achar o caminho das pedras, né, Rodrigo, dos negócios. De fato. Então é isso daí, fica esse grifo para vocês e nos vemos no próximo Araçatuba SA semana que vem. Até lá.